O que pão de queijo, um rato em cima de um patins e uma mentora de vendas com mais de 20 anos de experiência têm em comum? Se você é vendedor, provavelmente já se deparou com algum conteúdo dela no LinkedIn. Eu sou Júlio Paulino, cofundador do Agendor. E eu sou o Gustavo Gomes, líder de vendas do Agendor. E esse é o Fora do Forecast, o podcast do Agendor sobre as histórias que os vendedores não contam. Hoje batemos um papo com a Miriam Mourão, pedagoga de formação e vendedora de alma. Ela abriu os bastidores da sua experiência treinando milhares de vendedores ao longo desses anos. Enquanto o podcast não começa, aproveita para dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal do Agendor. Se você quiser fazer parte dos bastidores de vendas no Brasil, junte-se à comunidade do Fora do Forecast no WhatsApp. O QR Code está na tela. E pegue o seu café ou o que você quiser e relaxe e venha escutar boas histórias. Queria retomar aquele papo lá de fora, Miriam, que você estava falando sobre o seu início de carreira, que você começou atuando com silkscreen em Embu das Artes. Em Embu das Artes. E aí depois você migrou para uma empresa, para a área de marketing dessa empresa, para fazer toda a comunicação visual do evento FISPAL. Eu entrei para esse evento. Na verdade, eu não entrei para fazer o evento. Eu entrei para cuidar de todo o marketing. Tinha um rapaz lá, uma pessoa, um profissional de marketing, que de repente saiu. Eles ficaram sem ninguém. Aí essa minha amiga falou assim, estão precisando de uma pessoa de marketing lá para fazer arte, lá na Capac, você não quer dar uma olhada lá? Eu falei assim, tudo bem, né? Vou lá ver o que rola. Aí eu cheguei lá, o diretor da empresa me fez um testezinho. Faz uma artezinha aí com embalagem. Eu peguei umas figuras que ele já tinha ali numa pasta. Fiz uma artezinha, tipo um folderzinho. Aí ele falou assim, legal. Você quer trabalhar CLT ou PJ? Eu falei assim, PJ. Aí ele falou salário tudo. Depois, no dia seguinte, eu já estava trabalhando. Aí que veio o drama, né? Estava na minha mesa, assim, de boa. Chegou alguém e falou assim... A assistente comercial me jogou uma pasta na minha mesa e falou assim, isso aqui é a documentação da FISPAL. Tudo atrasado. Porque o cara saiu, né? Largou tudo assim na metade. E faltava, assim, acho que menos de 30 dias na FISPAL. Então, tinha stand ainda que não tinha sido aprovado, buffet que precisava... Eu não sabia por onde começar. Eu olhei assim e falei assim... que é isso? Lascou, ferrou, literalmente. Então, eu abri aquele mapa da FISPAL, aquele negócio enorme, impresso. Eu não sabia nem achar onde a gente estava ali, o stand. Eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha atuado com marketing. Eu tinha ali empresa de silk, fazia folder, fazia logotipo. Tem até o logotipo ali, ó. Lembra que eu comentei com você? Do rato? Sim. Tá aí, ó. O ratinho tá aí. Opa! Queremos ver, então, depois. Com certeza. Oi? A gente vai querer ver. Pega ali, ó. Pega ali na minha pasta. Eu vou ali pegar. Ele tá ali dentro do... Vou trazer aqui para você. Então, esse rato aqui, ó, foi minha primeira venda. Deixa o pessoal ver aqui, ó. Tá vendo aqui o rato? Que legal. Esse ratinho aqui tem história. Ó, que guardo legal. ele. Nossa, tem acho que tem mais de 20 anos. Super legal. Super bacana. Essa foi a sua primeira venda? Então. Primeira coisa que você vendeu? Quando eu abri essa empresa de silk, como eu te falei, eu queria fazer uma marca de camiseta. Certo. Fazer silks, né? Com desenhos que eu ia criar para fazer uma marca. Aí, como a gente precisava de dinheiro, um amigo do Embu falou assim, Miro, o Toninho do Pão de Queijo, né? Que era uma lanchonete, tá querendo fazer umas camisetas. Vai lá conversar com ele. Ele quer um logotipo também. Aí eu fui, o Toninho falou assim, eu quero um logotipo com rato de patins turbo. Segurando uma bandeja com pão de queijo. Aí eu falei assim, tá, joia, você quer um logotipo. Se você fizer 500 camisetas, eu dou o logotipo para você de graça. Aí ele falou assim, 500? Eu falei assim, 500, porque eu tinha um estoque de camiseta lá, que precisava, sabe, girar. Da Malve ainda, caríssima a camiseta, branca. Aí eu pensei assim, e a minha sócia estava comigo, a Marina. E ela, quando eu saí de lá, a Marina falou assim, nossa, Miriam, como você foi horrível, agressiva, não sei o quê. Trocou. Eu falei assim, mulher,
A gente precisa vender, né? Você queria que eu fizesse o quê? Aí ele topou, né? Fechou o contrato comigo, deu sinal. Aí eu desenhei esse rato. Esse rato aqui, ó, te juro, ele é a cara do funcionário do Toninho. O funcionário do Toninho é assim, dentucinho, tá? Aí Que quando legal. eles olharam isso aqui, nossa, isso aqui fez história lá no Embu. Essa camiseta. Porque todo mundo queria, né? Camiseta E você com- fez como? Você usou CorelDRAW para fazer isso? Na mão. Na mão mesmo? Na mão. Desenhei na mão. Aí depois eu peguei o desenho, passei por esse acetato aqui e levei para fazer a tela de silk. É que você faz naquela caixa de luz, né? É, Que aí tem eu levei a lá. telinha com emoção, tudo. Sabe Você fazia isso? Não. Sabe a galeria do rock? Sei. Então eu fazia a tela lá. Uma galeria do E a rock. parte do silk mesmo, a Eu estamparia? tinha mesa. Mas era você mesmo É. que executava? Eu e a minha filha. Que legal. Pessoal do Embu que tá nos assistindo aí, dá um oi nos comentários aí. Quem então. conhece, provavelmente vai conhecer, né? O ratinho. Pão de queijo ainda. patinador. No pão de queijo acho que não existe mais, tá? O Toninho saiu, vendeu para outra pessoa. Eu acho que no lugar do pão de queijo acho que tem outra coisa. Não sei, se eu não me engano, é uma loja. Mas olha, pão de queijo foi assim. É o pão de queijo e o Bem Brasil. O Bem Brasil eu fiz o logotipo deles também. Aí o dono do Bem Brasil vendeu também para outro cara. Aí acho que. Eu não sei se vocês estão usando o meu logo ainda ou se eles mudaram. E você falou que fez na mão. Esse eu fiz na mão. Hoje você ainda desenha? Ah, um se hobby? pegar um papel, eu ainda desenho. Esse era o meu talento, desde criança. Então, por isso que eu quis fazer publicidade. Tá? Mas publicidade era muito chato, porque você não desenhava o que você queria, né? Uhum, que os outros querem. Né? É. Então, aí, por causa de saber desenhar, é que eu fui, né, engrenei nessa questão aí de fazer camiseta. Que eu queria fazer desenhos mesmo. Que legal. Bom, aí depois da camiseta, eu entrei lá na Capac e fiz a Fispal, né? Na verdade, Fez a Fispal. fiz a Fispal e E aí você estava comentando lá fora que em determinado momento você começou a prospectar. Que ano que foi isso e como que era a prospecção foi logo no no ano início que você mesmo. começou? Foi logo no início. Foi logo no início. Mesmo ano, 2001. Como é que surgiu essa questão de eu começar a prospectar? Ele tinha uma equipe lá de, acho que uns 8, 9 vendedores. E a maioria já tinha uma carteira de clientes. Então, eles tinham uma carteira grande de clientes. Então, o vendedor, até hoje é assim, quando o vendedor ele consegue uma carteira de clientes, que ele tem que cuidar dessa carteira, que tem uma recompra, o que ele faz? Ele diminui a prospecção. Isso é fato. Isso acontece também com representantes. Então, eles diminuem a prospecção. E em indústria, até hoje, o vendedor faz a prospecção, ele faz de ponta a ponta, né? Não tenho... Dificilmente numa indústria tem o fatiamento, né, de um processo com BDR, etc. Então, naquela época, o Carlos pensou, pô, os caras aí não estão prospectando. Vou chamar a Miriam, né, que ela faz tudo aqui, né, marketing, tudo. E aí, numa reunião de vendas, eu participava todos, eu gostava muito de vendas, de ficar com os vendedores. Ele falou assim, Miriam, eu quero que você faça prospecção. Eu quero que você faça prospecção. Pega dinheiro do marketing, compra uma lista, eu quero automotivo farmacêutico. Te vira. Ele falou desse jeito, te vira. Te vira. Aí eu comprei dentro da Fiesp, vi um CD com as indústrias, com todas as indústrias, né? Aonde que você Era comprou? Um CD da Fiesp. Da Fiesp. Eles vendiam um CD. O CD que era tipo um programa. E tinha lá nome, Tinha. Você nome procurava do por nome, segmento. contato, telefone. Pessoal que tá Não, nos não assistindo, tinha contato. CD é um equipamento, é um objeto. É um objeto redondinho assim. Então, não tinha nomes. Tá Tinha empresa, CNPJ, segmento, só tinha isso, era básico. Era uma lista básica. E era tipo um programa, tipo uma plataforma que você tem hoje aí, das Big Data. Era mais ou menos isso. Você abria, tinha uma configuração que você fazia uma busca lá dentro. Então, eu extraí ali as empresas que eu queria e comecei a ligar. Me tranquei numa sala de reunião, que eu morria de vergonha, né? Mas tinha telefone nessa lista ou não? Tinha os telefones. Tinha os o telefone, empresa, telefone, mas não tinha o nome É o das seu pessoas. dado de Receita Federal, basicamente. Isso, exatamente. E eu comecei a ligar, me tranquei ali na sala de reunião e comecei a ligar. Nossa, primeira semana, fracasso total. Fracasso total. Aí eu pensei, como que os caras conseguem fazer isso, né? Os vendedores. Porque eu vi os vendedores fazendo prospecção, ligando, né? Eles ficavam lá ligando.
Como é que os caras conseguem fazer isso? Porque eu só ouvi, manda apresentação, não tem interesse, não estamos homologando, já tem fornecedor. Aquela de sempre, né? Que até hoje o pessoal ouve, né? O pessoal mais novo pensa que é novidade. Não, objeção. Não, ó, sempre foi assim. Aí eu pensei, o Oswaldo da Behring era um comprador, acho que era Oswaldo o nome dele. Ele falou o seguinte para mim: Miriam, eu recebo 20 ligações por dia de vendedores de caixa de papelão. E eu fiquei assim, fiquei parada, né? Aí ele falou, papelão dá dinheiro, né? Porque a impressão que eu tenho é que tem uma empresa de papelão em cada esquina de São Paulo. Faz o seguinte, Miriam, manda uma apresentação aí da sua empresa que eu dou uma olhada. E a burra que mandou, né, a apresentação. Nunca, né, ele entrou em contato comigo e eu nunca mais consegui falar com ele, né? Aí, quando eu desliguei o telefone, eu pensei assim, caramba, ele me comparou com os outros 20. Ele não viu diferencial nenhum na minha abordagem. É o que eu estou falando. É o que eu falei no início, tipo, meu nome é Miriam, eu sou da empresa Camac, a Camac é fabricante de embalagem de papelão do lado, gostaria de agendar uma reunião, blá, blá, blá. Aquela abordagem básica. Aí eu pensei, eu tenho que mudar essa abordagem. Como eu já estava fazendo pesquisa de satisfação e necessidade com os clientes, eu peguei a estratégia de pesquisa para fazer a abordagem. Aí eu sou a Miriam, estou fazendo um levantamento, uma pesquisa sobre as dificuldades que vocês têm com o fornecimento de embalagem de papelão. Putz, aí abriu as portas. Eu comecei a agendar 6 reuniões por dia. Olha, Renault, Fiat, isso foi uma grande empresa. Cara, e assim... Ela se colocou ali como, eu não quero te vender, eu quero entender o teu problema, né? É isso que eu uso até hoje. Pesquisa. Só que eu não falo mais pesquisa. Sim. Porque com o tempo, a gente tem que ir se adaptando. Então, a palavra pesquisa com o tempo, eles começaram a rejeitar porque começaram a pensar, é uma coisa demorada. IBGE, Às vezes, eu comecei a ver a rejeição da palavra pesquisa, aí eu comecei a incluir. Só vai demorar 3 minutos. São 4 perguntas, vai demorar 3 minutos. Aí depois eu tive que mudar também, tirar a palavra pesquisa, porque muitos começaram a falar, nós não podemos responder pesquisa por compliance. Uhum. O primeiro que me falou foi um cara da Faber-Castell. Aí eu pensei, vamos mudar. Então, eu falo levantamento, falo, quero ouvir você, ouvir sua empresa. Mas eu sempre começo nessa posição de me colocar como alguém que quer ouvir a opinião dele, ou eu começo falando da empresa da pessoa. Olha, eu vi aqui, pesquisei, sua empresa está lá, tem não sei quantas filiais, vi uma postagem do seu CEO, nossa, vi um vídeo dele. Eu sempre começo assim. Você trouxe 2 pontos bem interessantes. Assim. O primeiro, muito bons, que é essa questão de agregar para o cliente antes de querer algo. Então, estou agregando, estou trazendo algo para você. E um outro ponto que eu acho que é o mais relevante de todos eles, hoje na internet a gente vê muito guru. Aqui a fórmula X que eu sigo. E não existe isso. Você mesmo trouxe isso como experiência de vida. Eu mudei a abordagem e hoje eu mudei de novo, e daqui a um tempo eu vou mudar de novo. Tem que mudar. Porque as pessoas mudam também, né? Sim. E a gente tem que estar adaptado ao perfil que está do outro lado, né? Mas sabe o que não muda nunca? É que o pessoal... existe um estudo de uma neurocientista chamada Diana Temer. Tamir ou Temer, tá? Então, ela fez um estudo e publicou, acho que faz uns 3 ou 4 anos, saiu até na revista Veja. Então, o que o pessoal de vendas, o pessoal de pré-vendas precisa entender é comportamento humano. As pessoas gostam de falar sobre elas. As pessoas gostam de ouvir sobre elas. Só que eles invertem. Em vez de eles fazerem, por exemplo, o Júlio falar sobre ele, o vendedor quer falar sobre ele, sobre si mesmo. Então, ele quer começar uma abordagem falando da empresa dele, falando não sei o quê, que ele ajudou não sei quantas pessoas. Isso não interessa a quem está do outro lado da linha. Gera também como uma arrogância. Eu ajudei não sei quantas empresas do seu segmento, tá, e daí? Não é porque ajudou. Gera um efeito contrário de defesa. Às vezes sim, né? Muitas vezes. De defesa. Ele está falando que eu tenho o mesmo problema que as outras empresas. Então, pode passar essa percepção. Então, nesse estudo da Diana Temer, o que ela fala? As pessoas, quando você fala sobre você mesmo, sobre si mesmo, isso gera um prazer no teu cérebro. É uma área de prazer que é a mesma área que a comida provoca, o prazer pela comida, o prazer pelo sexo, dinheiro e até drogas. Esse foi o estudo dela. Eu tenho esse estudo dela, eu baixei, mostra até a fotografia do cérebro, os pontos ali. É bem interessante.
E esse estudo, ele completa o estudo do Neil Heckman. O que o Neil Heckman falou no estudo dele? 12 anos ali estudando performance de vendedores. Os melhores vendedores não são aqueles que fazem a pergunta problema e a pergunta de implicação? O que a pergunta problema faz? Quando você faz uma pergunta problema para um cliente potencial, qual é o efeito dela? A pessoa não vai falar dela, da insatisfação, da necessidade? Então, está falando de si mesmo. Então, já, pum, gera aquele prazer no cérebro. Então, eles fazem o contrário. Eles querem ficar falando deles, né? Um profissional de vendas, um executivo, um BDR, quer falar dele porque está gerando prazer no cérebro dele. Ele está se enaltecendo falando. Quando ele fala assim, minha empresa tem 25 anos de mercado, nós geramos 1 milhão de receita para o seu concorrente, ele está falando dele. Então, ele está se sentindo ali poderoso, está gerando prazer no cérebro dele, quando ele tem que fazer o contrário. Nossa, faz total sentido. O e-mail também é a mesma coisa. Essa técnica, vocês usam no e-mail, na abordagem LinkedIn. E a tendência é a pessoa querer, o vendedor querer falar dele, ou da empresa dele, ou do produto. E eu Você ainda, imagina? eu recebo bastante abordagem por LinkedIn exatamente dessa mesma forma. Exatamente. E eu já sei, porque se fala meu nome, se fala o nome da empresa e meu cargo, pô, já vê que é um copy que é uma ali, prospecção automática lá. Júlio, vi que você é... Aí, às vezes, até erro o meu cargo. É CEO da empresa Agenda. É muito Gente, bom. né, isso daí já foi, já passou. Só estão fazendo panfletagem digital num canal diferente e a gente tem que mudar a abordagem, né? As pessoas já estão... E olha que a gente está falando... Eu estou falando disso, dessa questão, né? Quando eu comecei a perceber isso, que eu comecei a ensinar... Em 2004, eu comecei a ensinar, tá? Em 2004, eu espalhei um e-mail marketing, um monte de indústria, e eu fui contratada para fazer dar treinamento de prospecção. A primeira empresa foi uma empresa de pallets, em Guarulhos. Lembro muito bem. Não tinha... Gente, eu não tinha nada. Não tinha PowerPoint, não tinha notebook, não tinha nada. Eu tinha um flip chart. Então, eu escrevia no flip chart e ensinava para eles. Eles adoraram. Tem até hoje aquele papel lá de pesquisa, né? Pesquisa pós-treinamento. Tem até hoje guardado. Isso foi em que ano? 2004. 2004. Foi o período que você começou a migrar para começar a prestar a consultoria, dar aula, treinamento em prospecção. Sim, sabe porque naquela época, você pega ali de 2001 a 2008, 2009, o telefone era muito caro. Não tinha... Né, o telefone era... Você tinha que pagar uma conta de telefone absurda. E o meu trabalho de prospecção era caro. Você estava ligando para vários estados. Então, não era um trabalho que todas as empresas contratavam. Uhum. E ficava aquela briga de preço. Tinha poucas empresas fazendo isso, mas era uma briga pelo preço. Eu tinha lá meus contratos, mas o contrato vencia, às vezes eu não conseguia renovar. Bom, enfim, aí em 2004 eu fiz esse primeiro treinamento e eu amei, porque eu sou formada em pedagogia, né? Eu tenho uma formação eu fiz o magistério naquela época lá do técnico, né? E eu gosto de ensinar, sempre gostei de ensinar. Então, uni aí o útil com o agradável, né? E quando eu fiz esse curso a primeira vez, eu pensei, putz, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. O que te fez ter esse sentimento? De passar conhecimento, de ensinar. Eu gosto de ensinar. Eu tenho essa característica, tanto que quando eu fiz eu fiz o magistério, depois eu fiz pedagogia também. Quando eu fiz a pedagogia, teve uma dinâmica lá. A turma brigava pra caramba, né, dentro da sala de aula, é uma confusão. Aí uma professora de psicologia fez uma dinâmica para fazer um desenho representando o outro. Aí me fizeram um desenho, o desenho que fizeram de mim era uma coruja, né? Porque eu tenho essa característica de estar sempre ensinando, estar sempre falando, sempre comandando, sabe? Então fizeram esse desenho. Eu tenho até hoje também esse desenho da corujinha, vou até colocar numa tela. Então eu gosto de ensinar. Né? Você vê que os meus artigos eu estou ensinando, né? Sim. Eu não faço um artigo muito superficial. Por mais que eu queira fazer superficial, eu acabo entregando, né? Ensinando. Mas por que vendas? Porque, assim, se pega o background que você tem, então, fiz pedagogia, ok, sem ensinar. Mas você poderia ensinar sobre marketing, sobre publicidade.
Por mais que você tenha isso nos seus treinamentos, o foco maior é vendas. Por que vendas? Porque eu fui conduzida a isso por causa da prospecção. A vida levou você para aquilo. Eu comecei a ver, deu certo, deu muito certo. Quando eu comecei a ter muito sucesso com a prospecção lá na Camac, os vendedores começaram a trazer listas para eu prospectar. Liga para esse cara aqui, tá? E eu vi que tinha um nicho, uma necessidade no mercado disso. Então, foi uma coisa desse tipo de oportunidade. Eu vi, isso é uma coisa que a maioria não sabe fazer. E eu vou fazer. E o ensinar foi isso também. A maioria não sabe fazer e eu vou ensinar a fazer. E era mais prazeroso e era mais lucrativo também. Ensinar era mais lucrativo do que ficar fazendo a prospecção. Entendeu? Por isso que eu fui por esse caminho. E não teve medo de incerteza? Porque você trabalhava numa empresa e aí resolveu montar a sua própria empresa. Mas eu fiquei na Camac um tempo. Eu fiquei fazendo as duas coisas. Você fez as duas coisas. E qual foi o ponto de virada? Eu não era CLT na era Camac. PJ, Era PJ. né? Ele podia cancelar meu contrato a qualquer momento. Então, eu sempre vivi nessa... Eu nunca quis ser CLT. Sabe o que eu percebo nessa relação PJ e CLT? Eu tenho um perfil comportamental que é dominância. Então, eu não gosto de ser conduzida. Eu tenho pavor de trabalhar para uma pessoa. Sempre foi assim. Eu trabalhei, acho que em 2 ou 3 empresas, né, desde que eu comecei a trabalhar. Acho que foi na Toco, foi em uma MTA, que era uma empresa de software, de RP, Sistema de Gestão naquela época, e uma outra empresa que era de arquitetura. Depois disso, eu fui para fazer Silk. Eu queria ter a minha empresa. Sempre tive esse sonho de ter a minha empresa. Eu nunca quis me preocupar com a segurança. Claro que eu passei dificuldades por essa questão de optar por ser empreendedora. Você passa, né? Você passa uns perrengues assim. Nessa época do Silk Screen, gente, parecia que tinha uma nuvenzinha negra assim. Só acontecia coisas bizarras mesmo, tá? Mas eu nunca sei. Eu acho que a relação de um PJ para um dono de uma empresa, um diretor, é de igualdade. A relação de um... Você entendeu? A relação do CLT não é de igualdade. Ele está ali abaixo. Está como funcionário, então, acho que uma questão, como prestador. Né? Eu sempre fui, por exemplo, com o dono da Camac, eu discutia com ele, de igual para igual. Ele gritava comigo, tá? Entendeu? Ele era meio assim grossão, né? Mas eu não me sentia assim inferior porque eu sabia que eu era uma prestadora. Entendeu? Ele falava as coisas, eu fazia assim. Você trouxe um ponto que assim, é o seu perfil, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam: você prefere CLT ou PJ? Eu acho que depende muito do perfil, daquilo que você almeja. As pessoas preferem a segurança, né? Que também não é segurança. É uma, entre aspas, uma falsa segurança, mas depende muito como objetivo de carreira. Porque se é uma pessoa que ela não tem muito esse perfil de desenvolver coisas, de precisar sempre ter alguém ali direcionando ela, e talvez para esse caminho, ela tende a ter a chance de insucesso dela é maior, né? É diferente do seu caso, que, poxa, desde que a gente está conversando aqui, eu comecei, fiz o logo do rato, depois eu fui trabalhar na empresa como PJ, vi a oportunidade, montei meu próprio negócio e as coisas seguem assim até hoje. A prospecção, para mim, o meu perfil eu gosto de desafio. Eu gosto de convencer a outra pessoa. Eu tenho esse perfil que o pessoal, às vezes, me acha insuportável, né? Principalmente quando eu estou num debate, assim, tipo rede social. Então, a prospecção é desafiadora. Não é desafiadora você ligar para uma pessoa que não te conhece, nunca te viu na vida, e você falar de um produto e convencer ele a conhecer melhor esse produto? Sim. É para esse tipo de perfil que gosta de desafio, que gosta de convencer o outro, de abordar, de pessoas. E eu tenho essa característica de querer convencer, né, as outras pessoas. Eu queria que você compartilhasse um pouco dos seus desafios, perrengues, no seu primeiro empreendimento com o Silk Screen. Nossa, aconteceu cada coisa. Primeiro, eu era boa em convencer, em vender. Que nem eu vendi aqui a questão do rato. Eu era muito boa nisso.
Então, eu chegava numa empresa, eu conseguia vender, mas eu não conseguia cobrar. Eu era péssima em negociação, dar preço. Eu aprendi isso com o tempo. Você vai aprendendo, né? Fiz até cursos, etc. Mas eu não sabia cobrar depois da pessoa. Então, eu tinha pessoas que ficavam devendo. Negociar o valor ou cobrar pagamento? Exatamente. As pessoas ficavam me devendo mesmo. Devendo. Putz. É diferente do curso, né? O curso o pessoal paga antes. Sim. Mas você faz um trabalho, por exemplo, eu fazia site também, tá? Teve uma época que eu fui do Silk, publicidade, site, fazia site, catálogo, folder. Então, teve uns perrengues assim, gente, que, pelo amor de Deus, por exemplo, vou falar dois, assim. Uma vez, na época da eleição lá municipal, eu estava fazendo camiseta para um vereador. Fiz um monte de camiseta. O cara me pagou, era legal, sabe? É uma camiseta, assim, 4 cores. Era uma foto da cara dele na camiseta, 4 cores. Ficou maravilhosa, assim. Ou seja, 4 telas. 4 telas. Você entende, né? Entendo. Minha irmã, meu cunhado, eles têm uma empresa de silk. Por isso que eu entendo um pouco. Né? Então, 4 telas ali, fiz a camiseta e não tinha varal suficiente. Eu tinha um galpãozinho, uma garagem para fazer o silk, tinha as máquinas, as mesas. E eu coloquei as camisetas assim num gradado, elas assim dobradinhas, todas arrumadinhas assim, para secar. E tinha uma janelinha basculante. Você imagina o que aconteceu? O que aconteceu? Um gato entrou ali. Putz, eu não imaginei um gato. Me dá o que é ter uma chuva. Eu também achei, putz, alagou, choveu. Tinha uma janela assim no alto, uma janela basculante na garagem que devia dar para a casa sei lá, de trás do vizinho. Quando eu abri o galpão de manhã, vocês imaginam que o gato tinha feito cocô nas camisetas? Ai, caramba. Eu olhei aquilo e falei assim, eu vou matar esse gato. Eu sempre gostei de animal, não sei, eu vou estrangular esse gato. Ai, Deu um prejuízo, né? Porque algumas eu consegui salvar lavando, que eram pequenos, né? Mas outras eu tive que jogar fora e tive que refazer. Tipo assim, umas 50. Meu Deus do céu. Nossa. Eu tive que jogar fora. Nossa, eu falei assim, não é possível. Quando eu penso que vou tirar o pé da lama, né? Ganhar dinheiro. Quanto tempo que demora para fazer 50? Não lembro na época. Não era difícil. O difícil era ter que comprar camiseta. Porque eu comprava uma quantidade específica para aquele pedido. Não ficava comprando, sei lá... Eu tinha uma sobrinha, mas não era tanto assim que... Eu tinha que comprar mais camisetas. E você já trabalhava com camiseta pronta já, né? Você já comprava ela pronta, a camiseta. A camiseta pronta. Nossa, já pensou se vocês tivessem que cortar? Não, pelo amor de Deus. Ia ser um trabalhão. Não. Comprava lá em São Paulo, ali no centro de São Paulo. Que naquela época valia a pena, que hoje já é um pouco mais complicado, porque eu falo que é momentos de mercado, né? Hoje é muito desafiador por conta da China. Pois é. Sai do lugar aqui. Senão eu dar interferência. Tá. Então, e eu tive que voltar para São Paulo para comprar mais camiseta. Caramba, esse é um perrengue que ninguém espera. E atrasou, né? Atrasou. O outro momento crítico. Né? Não, mas pergunta que não quer calar. O pagamento foi feito, não foi feito? Dele foi feito. Bonitinho. Bonitinho. E o gato? E o gato? Deixei a janela sem fechada, né? Mas eu não sei nem a cor do gato, mas eu queria estrangular ele. Eu não vi o gato, né? Ainda bem que esse gato fugiu, hein? Se não... A partir daí a Miriam só criou cachorro, nunca mais teve gato. Eu sempre tive cachorro. Gente, nossa, eu não acreditei. O outro perrengue, eu tinha sido contratada por uma empresa lá do centro de São Paulo, uma empresa de seguros, para fazer um folder. Ele tinha uma pessoa para fazer. Olha só, eu tomei o lugar dessa pessoa. Ele já tinha uma agência, eu, com a minha agenciazinha desse tamanho assim, tomei o lugar para fazer. Por quê? Eu falei assim para ele, não vamos fazer com fotografias compradas em banco de fotografias, com pessoas que você não conhece. Vamos fazer com pessoas que a gente conhece do dia a dia. Eu tenho um monte de amigos, nós vamos fotografar eles. Aí eu fui lá no Imbu, eu morava no Imbu ainda, fotografei um amigo lá que trabalhava na prefeitura, a filha de uma amiga minha, o meu advogado, fotografei todo mundo e mandei para ele, escolhe. Aí ele escolheu as pessoas, né? E nós montamos lá um estúdio, criamos o estúdio lá e fizemos o trabalho profissional com fotógrafo e tudo. Ficou maravilhosa a arte do catálogo. Bom, mandei para a gráfica.
Legal, né? Tinha prazo para entregar, estava tudo certinho, já tinha recebido o sinal. Quando a gráfica entregou, vocês não acreditam, ela entregou com uma página virada ao contrário. Putz. Eu olhei aquilo e falei assim, nunca vi uma gráfica fazer um negócio desse. Uma gráfica lá de Itapecerica. Eu falei assim, eu não acredito. Quando eu abri, estava o rapaz da gráfica, né? Do lado. Eu abri, eu olhei e falei assim, está errado, isso aqui está virado de ponta cabeça, está ao contrário. Não, meu, você não está vendo aqui que está... Sabe quando o sangue te sobe assim, você não dá de estrangular, que nem eu queria matar o gato, eu queria matar o cara. E não tinha tempo. Imagina se você voltar aquilo para a gráfica, vai ficar 15 dias para rodar aquilo, e o cliente esperando assim, tipo, daqui 3 dias. Aí o cliente ligou para mim, muito bravo, que o negócio não tinha chegado, e eu falei assim para ele, aconteceu isso, não vou te entregar porque está ruim, está feio. Mandei a gráfica fazer de novo. Aí ele se acalmou, pensou, opa, isso vai ficar melhor, né? Tudo bem. Aí eu falei para a gráfica, não vai dar tempo de vocês entregarem aqui e eu mandar para lá. Vocês vão entregar direto lá. E eu confiando que estava dando tudo certo, né? Que eles iam entregar certinho, né? O folder. Depois de 2 dias que eles entregaram, o dono do escritório lá da empresa de seguro ligou para mim. Quando ele ligou para mim, eu gelei. Gelei, porque ele falou assim, oi, Miriam, tudo bem? Acabei de receber os catálogos. O que você achou? Sabe quando você gela, você fala assim, você recebeu, o que você achou? Eu respondi com a mesma pergunta. O que você achou? Aí ele falou assim, achei que está bom. Ficou legal, ficou bacana. Aí eu falei assim, eu também achei. Eu pensei que você ia falar, tava de cabeça para baixo de novo, meu Deus. Não estava bom. Eu recebi depois uma amostra, fui lá para receber o segundo pagamento, né, o restante, e eu peguei uma amostra fiquei com uma amostra lá para mostrar, né? Então, esses foram 2 perrengues, assim, nossa, inacreditáveis. Teve muita coisa que aconteceu nessa Empreender é uma depois da outra, né? É um pepino depois do outro, um leão a cada dia que você tem que esperar, né? Não tem aqui, como. Quando eu trabalho agora com curso, mentoria, treinamento, tem alguns perrengues, tem algumas coisas assim que você tem que passar, que você vê algumas situações e você pensa, puxa, que estranho, né? Que bizarro. Mas não é assim tão crítico como nessa época aí do Silk e da publicidade. Nesse novo empreendimento, né? Dando cursos, treinamentos de prospecção, você prospecta ou prospectou no começo também? Eu queria saber como é que era, porque assim, você tinha que... A sua prospecção era o peixe que você estava vendendo. Nunca fiz. Nunca fez, nunca teve que fazer. Nunca fiz. Conta um pouco assim de alguma situação Foi assim, inesperada que você passou. Eu divulgava, essa questão de mentoria e curso, eu divulgava através de e-mail marketing. E as pessoas me contratavam. Então, eu fazia quase um por mês, tá? Às vezes tinha mais pessoas, às vezes tinha menos. Era difícil, porque naquela época a gente tinha que alugar espaço para fazer presencial. Né? Então, às vezes você alugava e não tinha um número suficiente. Aconteceu. Não vou dizer que nunca aconteceu, porque aconteceu várias vezes. Você alugava o espaço e ter que cancelar porque não tinha um número ali para cobrir aquele valor, porque você oferecia café, etc. Em 2017, eu comecei a fazer 2016, 2017, antes da pandemia, eu comecei a fazer o online. Por Skype, porque eu tinha um cliente lá em Manaus, que ele queria fazer, mas ele não ia vir para cá ou trazer o time dele para cá, né? Aí eu falei assim para ele, vamos fazer online? Ele falou assim, topou. Eu comecei a fazer online. Aí depois eu comecei a divulgar ali no LinkedIn online. Agora, fazer a prospecção mesmo para o meu negócio, tipo ligar para as empresas, não, eu ligo para fazer pesquisa. Mas eu nunca fiz assim a prospecção outbound. Eu fiz prospecção, faço até hoje, né? Para clientes que me contratam para eu prospectar. Aí sou eu mesma, tá, gente? Eu não coloco um time, pessoas, não contrato pessoas, porque eu preciso treinar. Quando você se propõe a ensinar alguma coisa, você tem que fazer. E você tem que se atualizar. Eu não me atualizo com curso. Faço alguns cursos, sim, de algumas pessoas, inclusive do LinkedIn. Mas meu maior aperfeiçoamento é eu fazer a prospecção. E eu faço diferentes segmentos, tá? Eu não prospecto só tecnologia, não prospecto só embalagem. Eu tenho que sempre
pegar um segmento diferente. Até mesmo para sentir, né, as diferenças de canais, de tempo, de decisor, etc. Ou seja, você está nativa ainda, além do treinamento. Claro, tem que fazer. E qual o grande desabafo porque você treina vendedores, correto? Vendedores, S10, BDS. E qual é o grande desabafo que você escuta dessa galera no dia a dia? Olha, tem sempre dois lados, tá, nesse desabafo. Tem o desabafo da galera, tem o desabafo dos gestores, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Os BDRs, o grande desabafo, que em toda a comunidade eles falam, com relação ao salário, extremamente baixo aqui no Brasil, né? Desvalorização deles, achar que o BDR, o SDR é um primeiro degrau para outras funções ou cargos, falta de ferramenta para eles trabalharem. Às vezes a empresa contrata esse BDR, quer que ele faça tudo. Contrata um júnior, quer que ele faça tudo, que ele faça o processo, e às vezes a pessoa não tem nem CRM. Tem muito isso também. A questão, acho que pega mais é salário, né? A gente vê salários porque tem uma comunidade, né? Então deve ter uns 400 BDRs lá dentro. Então eles postam as vagas, tem um grupo só de vagas. Então a gente vê salários ali que você não acredita, que é menos que um salário mínimo. Nossa. Aí você vê assim, aí oferecendo comissão agressiva. Quando você lê comissão agressiva, você já pensa. Vai tirar o sangue do cara, né? E deve ser outbound ainda, né? Tem umas propostas que são... gente, desculpa, tá? Tem umas propostas que Pode vocês... falar, tá liberado. Vocês colocam, Miriam. empresas, pessoal de RH, tem umas propostas que vocês colocam que é uma vergonha. É vergonhoso. E eles criticam. Os BDS, olha aquilo e falam assim, não, eles riem de vocês. Algumas propostas são tão bizarras que geram risadas. Oferecer para um BDR só comissionamento. Como se fosse um representante. Sabe? Você contrata um profissional para prospectar full time, sem ferramenta, sendo que ele vai usar notebook, internet dele, e falar assim, olha, você vai ganhar só comissão. Por venda, que não depende dele. É mais fácil ele montar a empresa dele e ser um fornecedor Exatamente. do que ser um funcionário. Já seria um representante comercial também. Não, eu acho engraçado que geralmente essas vagas que falam comissão agressiva e tudo mais, pode até ser agressivo, mas ele não te dá uma lista, ele não te dá ferramenta, ele não te dá meios. E aí, novamente, vai naquela linha. Poxa, é mais fácil eu ter meu próprio negócio, porque se eu conseguir fazer tudo isso que você está querendo, eu consigo vender para você, consigo vender para o teu concorrente, consigo vender para a empresa do segmento XYZ. Mas isso que você falou é muito engraçado, porque muita empresa não entende o papel, principalmente o outbound, assim. Não entende. O SDR outbound, ele tem um peso tão Tá maior quanto um executivo de vendas, porque é outbound, é ticket alto, tô trazendo dinheiro novo, que é o que vai mudar o ponteiro da empresa, né, de crescimento. E outra coisa, essas empresas elas precisam entender também que hoje os BDS eles se comunicam muito. Tem a minha comunidade, tem a comunidade do pessoal da Rapport, da Fernanda e da Jéssica. Tem tem o Pipe Lovers, do Pagoto. Então, essa galera, eles estão informados a respeito de salário, de empresa. Eles falam, não vai para aquela empresa, é péssima. Eles comentam. Não tem lá não tem uma plataforma? Como é que chama aquela plataforma que eles avaliam as empresas? Glassdoor? Não, é Glassdoor. É Glassdoor. Essas comunidades é pior que o Glassdoor. Pior que o Glassdoor. Então, quando vocês publicam uma vaga com todos esses chavões, eles comentam. Não vai, é péssimo, no gestor é tóxico. Nossa, não te dá ferramenta. Por isso que algumas empresas têm uma dificuldade enorme de achar o profissional. E você falou sobre gestor tóxico. Imagino que, não sei se teve, mas se teve, por favor, traga aqui pra gente. Teve um caso. Situação onde você estava dando treinamento. Teve. E aí um gestor tóxico quer chegar e pôr uma opinião e você ser contra a opinião. E como que é esse jogo de cintura? Teve 2 situações que eu passei assim dentro de uma mentoria, fazendo uma mentoria. Uma que uma gestora ela chamou a atenção da gerente dela assim na frente do subordinado, que era um BDR, ele até saiu da empresa depois. Ele saiu assim na mesma semana. Foi desagradável. Ela saiu também, né? Como foi a situação? Ela chamou a atenção, deu um feedback muito agressivo na gerente dela, na frente do BDR, do subordinado. Tipo, você não sabe nada, tipo, uma coisa assim, bem agressiva. Ela saiu, ela pediu demissão depois, né? E ele saiu na mesma semana.
Outra situação foi dentro de uma mentoria, tinha uma BDR, o CEO da empresa. Calma aí, isso foi durante uma mentoria que você estava dando? Durante a mentoria. Ou seja, o Assim. profissional ele foi fazer um exercício, provavelmente, ou não? Ele foi responder alguma coisa? Essa gerente, ela tentou opinar, a CEO da empresa cortou ela, falou que você não sabe nada, tipo, você não sabe nada, isso você não decide, na frente do BDR. Ruim, né? Pega e dá o feedback depois, né? Uhum. Tirou toda a autoridade ali. Acaba com a autoridade da gestora, né? E a outra situação foi chegou a ser até meio engraçada. Foi assim, meio bizarro, mas foi engraçada, porque estava o CEO, a gerente, 2 sócios. Só que ela era gerente comercial e a BDR. E sabe aquela BDR que fica colocando dificuldade em tudo? Eu estou falando, fica colocando dificuldade. Estou falando, porque eu não consigo fazer ligação. Não, porque não consigo ligar. Não, porque ela... Sabe? Você está falando, você está tentando ensinar e a pessoa está vindo só com dificuldade, barreira. Aí chegou um momento que ele falou assim, ele parou e falou assim, é o seguinte, se a gente não vender esse mês, eu vou demitir você, vou demitir o marketing, vou demitir ela, vou me demitir e vou fechar a empresa. Tá bom assim para você? Aí ficou assim um silêncio, porque eu não sabia o que falar. Ninguém falou nada. Ninguém sabe o que falar. Não, eu tô agora assim, o que eu faria numa situação dessa? Pois é, eu fiquei assim, tipo, e agora? Porque a menina ficou muda, a sócia dele, a gestora comercial, ficou muda, e ele falou isso, ficou mudo também. Aí depois eu simplesmente tive que continuar, né? Mas foi uma situação tipo assim mesmo. E ele gritou: olha, é o seguinte, se você não vender, a gente não vai ter mais dinheiro para pagar ninguém aqui nessa empresa. Então eu vou demitir você, vou demitir o marketing, o cara ali da operação, ela, vou me demitir, vou fechar a empresa. Tava todo mundo numa mesma sala? Na mesma sala, na mesma online. Sala. Era online. Era online. E ele falou desse jeito. Caramba. Ele falou desse jeito. E já teve alguma situação que você teve que corrigir a diretoria? Porque eu vou falar um caso que aconteceu comigo uma vez. Eu não vou citar a empresa, mas fui fazer uma palestra pelo Agendor, inclusive, sobre formas de você utilizar o CRM e tudo mais, né? De como você orientar a equipe, enfim. E aí, eu gosto de fazer algumas pegadinhas e tal. Então, em dado momento, eu coloquei lá, você como líder, você tem que obrigar o teu vendedor a preencher um CRM, porque o CRM foi feito para monitorar, correto? E aí a diretora, sim, o correto você tem que fazer porque o CRM está aqui para te monitorar. E aí eu falei, não, ela não vai falar que isso é correto, mas ela falou que era correto. Aí na hora eu falei, gente, tô brincando, já combinei com ela aqui. Não, o CRM não tem esse objetivo. O objetivo do CRM é isso. O líder tá querendo ser o CRM para você vender mais, não para monitorar. Então eu tive que dar esse jogo de cintura. E decidiu, aprendi. Nunca mais eu vou pro caminho errado. Eu vou direto no caminho certo, porque a gente parte do princípio que o outro gestor, ele sabe o que é correto, mas nem sempre sabe. Você já teve alguma situação nessa linha? Não, gestor não. Às vezes eu dou feedback para gestores fora, né? Individual. Às vezes eu tenho que conversar com gestores. Às vezes eu estou fazendo uma mentoria com o time dele e às vezes eu tenho que fazer uma conversa com eles. É porque ele paga a conta, né? Já teve situações que eu recusei. Falei assim, não vai dar certo, segue seu caminho. Já teve essa situação que a pessoa começou a me pressionar. Por que não... Você teve que recusar esse caso? Porque não adianta, gente, não adianta. Eu posso estar fodida. Eu posso estar fodida, mas não vem tentar me pressionar. Não é do meu perfil. Não me pressione. A minha filha sabe disso, que trabalha comigo, né? Não pressione minha mãe, porque senão você não sabe. Ela não é pressionável. E essa pessoa tentou me pressionar. Tentou, primeiro, acho que deve ser uma técnica que a pessoa tentou usar para te desmerecer, para você, sei lá, reduzir preço, não sei a ideia dele. Tem algumas técnicas que o pessoal fica lendo nesses livros, né, de autoajuda, então eles acham que pode aplicar com qualquer pessoa. Então, eu fui nessa reunião presencial, ele já me desmereceu, não lembro exatamente o que ele falou, mas ele já me desmereceu, não lembro exatamente, mas ele falou uma coisa que eu já não gostei. Aí depois ficou de eu agendar um novo encontro para fazer um monitoramento das
profissionais que estavam fazendo a prospecção. Eu teria que voltar lá, agendar um dia, voltar lá, para ouvir as meninas abordando, fazendo prospecção. Tá. Voltei para casa, a Lúcia, né, que cuida dessa parte, enviou um e-mail para ele para checar a data, melhor data. E não teve resposta. Não teve resposta. Porque eu chequei, porque ela checou, porque a gente viu se caiu no spam e não teve resposta. Tinha sido pré-agendado, tipo, vamos, provavelmente na sexta-feira, tal hora, mas a gente confirma aqui por e-mail. Ok. A Lúcia mandou esse e-mail para confirmar se ia ser na sexta, não tivemos resposta, não fui. Não fui, né? Não fui, simplesmente não fui. Aí essa pessoa entrou ali no meu inbox no LinkedIn, chutando o pau da barraca. Porque você combinou, eu falei assim, olha, não teve confirmação no e-mail. Não, porque teve, não teve. Não teve, porque eu estou aqui, estou com o e-mail aberto, olhei o spam, olhei no lixeira, não teve. Teve visualização, mas não teve resposta. E eu só vou se eu tenho uma confirmação, que eu tenho agenda. Não porque isso, porque aquilo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte? Acho que não vai dar certo, né? A gente começou muito mal. Então, desejo sucesso para você, né? Eu acho que você vai contratar outra consultoria, vai se dar bem, mas eu acho que não temos fit. Tá? Então, foi assim. Não adianta, eu não gosto. Eu não gosto de ser pressionada, não gosto de ser maltratada. Ninguém gosta, né? Você vai... Porque você já começa um relacionamento, né? Se ele já começa de maneira atritosa, desse jeito... Como você vai continuar assim, né? E querer ter razão ainda, isso que é um grande ponto. Tem todos os gente. dados, tá indo contra o dado. E contra dado, imagina você no dia a dia, porque a gente sabe que a nossa área ela tem muito dado, mas tem um intangível ali no meio. Imagina você prestando serviço para ele, fazendo treinamento, as vendas não crescendo exatamente na mesma proporção que ele espera, mas tendo outros pontos de melhorias, porque tem outros indicadores que melhoram. Imagina você tentando justificar para essa pessoa. E outra coisa também, isso, você falou uma coisa bastante certa, tem muito gestor que ele tem uma alta expectativa, né? Quando a gente fala de métricas, de resultados, uma expectativa, às vezes, irreal, por causa, talvez, dessa... Você sabe que o LinkedIn tem muito guru ali que fica jogando os números, que você olha ali, você sabe, você trabalha com vendas também. Você vê ali aqueles números, você fala assim, não, isso aqui não existe, né? Possível. Elefante branco. 30 reuniões de um segmento, você sabe que não gera 30 reuniões num BDR, tá? Ainda você, com o tempo de experiência nesse segmento que você tem, né? Provavelmente você olha para esses números assim, na hora você já saca, né? Sim, eu não coloco números. Vocês podem ver nas minhas postagens, quando eu falo de resultado, quando eu faço algum tipo de propaganda de mentoria, eu nunca falo, faz a mentoria comigo que você vai agendar, sei lá, 30 reuniões. Por quê? Eu sei que algum segmento vai conseguir 20. Eu sei que algum segmento não vai conseguir nem 6. Eu sei que algum segmento vai ter um faturamento, vou conseguir aumentar ali 150% de conversão. Eu sei que alguns segmentos não. Então, eu nunca sei quem está lendo a minha postagem. Pode ser o cara da indústria, o cara do seguro. Seguro é super difícil de prospectar. Seguros, facilities, agenciamento de carga, mercado livre de energia, são segmentos que é muito complexo prospectar. Então, às vezes, o gestor ele vê aquela propaganda, ele acha que aquilo vai ser aplicado também no segmento dele, e eu já falo de cara, não vai. Já falei isso em diagnóstico para gestor. Porque eu quero 30 reuniões. Não vai. No máximo aqui você vai conseguir 10. Você quer 30? Coloca 3 S10. Contrata mais 2. Ou seja, precisa trabalhar a conversão e aumentar a conversão para chegar no resultado. Não vai, né? eu não vou mentir dizendo que ele vai conseguir, porque ele não vai conseguir. Porque não sei o quê. Não vai. E isso é engraçado, porque já várias empresas de prospecção me acionam ali no dia a dia. Não, a gente consegue gerar uma lista para você com X e tal. Marcar uma reunião, vamos conversar. Consigo. Então, a gente pode colocar isso em contrato? Não posso colocar em contrato. Mas você falou que consegue, mas não pode colocar em contrato? É porque eu não posso garantir. Eu falei, você não pode garantir, então você não pode falar dessa forma. E, assim, existe uma correlação muito grande, né, para esses outbounds da vida, porque tem que ter um ticket que justifique. Você deu exemplo de segmento. Então, tem segmento, tem o valor da minha venda para justificar também. Às vezes, eu posso ser uma empresa de agendamento, sei lá,
Eu gerei uma reunião, mas essa reunião é uma reunião multimilionária, que vai valer por 10 outras. Então, não é só volume, né? Tem outros fatores ali envolvidos também, né? Um cara muito bom para conversar e para falar de prospecção, de resultado e de taxa de conversão é o Hélio Lima da Haas, Prospecção Corporativa, porque ele é uma empresa de terceirização de prospecção. Então, ele pega vários segmentos. Ele faz que nem eu já fiz, né? Que nem eu faço. Ele conhece os segmentos, ele sabe quantos... Por exemplo, ele pega ali 100 empresas, ele sabe qual é a taxa de conversão. Então, ele pega 100 empresas de sistemas de gestão, ele sabe quanto que ele vai gerar ali de reuniões. Então, ele sabe o que é real, o que é utópico. E tem muita gente focando no utópico. Por exemplo, eu recebo um monte de perguntas ali por dia no meu inbox, lá no LinkedIn. Quanto que eu consigo gerar de reunião? Eu falei assim, depende. Você vai prospectar quem? Quem é o decisor? Qual é o seu ciclo? Qual é o canal? Não dá para você responder, você vai conseguir 30, você vai conseguir 20. Não dá para você chutar, né? Você vai ver operação, você vai ver também quem está prospectando. Dependendo da prospecção, você não vai conseguir nem duas. Sim. Né? De quem está fazendo, o canal que está usando, a comunicação. Depende do seu e-mail, depende do que você está falando naquela abordagem. Depende de um monte de coisa, né? Não dá para você... não é escrito na pedra, né? Como dizem. Não dá para... Seria fácil Eles fosse. querem uma resposta tipo, você vai conseguir... se você fizer assim, você vai conseguir... Não sei. Eu tenho que ver, né? E Miriam, hoje você ainda faz prospecção, como você disse, né? Você trabalha fazendo você faz esse trabalho para outras empresas. Eu queria saber o que você costuma fazer no seu dia a dia de hobby, coisas que te, sei lá, relaxem, porque é um trabalho. Eu já vi SDR ali com 2 anos, não aguento mais. E você está há muitos anos fazendo isso. Eu acredito que, além de você gostar muito do que você faz, isso é importantíssimo, mas eu acredito que tenham hobbies aí que te ajuda a manter aí a sanidade, a energia, enfim. Eu sou muito de ficar em casa. Como eu tenho que lidar com pessoas, você está conversando com pessoas o dia inteiro. Tá? Eu converso ali pelo WhatsApp, pelo LinkedIn mesmo, o dia inteiro eu estou conversando. Quando eu não estou mentorando, eu estou fazendo reuniões. Às vezes são 5 reuniões por dia de diagnóstico, fora as mentorias. Então, às vezes eu tenho 3, 4 mentorias por dia. Esse mês está bem corrido, em termos de mentoria e reunião. Teve um dia que eu fiz... foi o mês de fevereiro, acho que eu fiz umas 30 reuniões, uma coisa assim. Caramba. E esse mês de março tem um monte de mentoria. Então, eu estou o dia inteiro conversando com pessoas, ouvindo pessoas. E, às vezes, chegando nesse nível da pessoa desabafar. Porque quando você pega um time de BDRs, que eles estão sem o gestor, eles desabafam. Quando você pega um gestor, ele desabafa. Então, isso parece que te joga uma carga em cima. Então, quando eu tenho tempo, final de semana, geralmente eu escrevo. Sábado eu pego um dia, sexta e sábado eu pego para escrever. Mas quando eu estou sozinha, eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto do silêncio. Para mim não tem coisa mais maravilhosa do que o silêncio. Ouvir música, eu ouço muito rock. E eu sou fissurada por séries e filmes. Então eu pego Netflix, eu assino todas, Netflix, Prime, Disney. Qual que tá valendo mais Paramount. a pena hoje em dia? Eu acho que o HBO, gosto do HBO. Se ela gosta de todos, assim, o que tá valendo mais a pena? Gato Net, ou brincadeira? Gosto de assinar mesmo. E eu sou fissurada. E quando eu pego uma série, eu gosto de maratonar. Então, às vezes, eu fico sexta, sábado, domingo, maratonando série. Olha. Sabe aquele The Walking Dead? Sou fanática. Assisti 9 vezes. É o seu top 1? O top 1 é Game of Thrones. Meu Deus do céu. Casa do Dragão. Gerou um match aqui. Pra mim, Game of Thrones foi a melhor série já série. criada. Melhor que Breaking Bad, fala muito pra bem Breaking Bad. mim é melhor. Que eu não assisti ainda. Não? Somos dois. Eu também não assisti, mas Falaram assim, o que tanto eu ouço nela falar... que- É que eu tenho uma teoria, sei que a gente vai destoar um pouquinho, mas é importante trazer essa teoria, não sei se você concorda. O pessoal fala que o final de Game of Thrones foi ruim. Eu adorei. A minha opinião, tá? Não é que foi ruim. Ele só não foi tão bom quanto foi toda a série. Então, imagina você andar a vida inteira com uma Ferrari. Aí, no final, você tá com a BMW. BMW não é um carro ruim, mas a Ferrari é melhor. Então, não foi um final ruim, Eu não só que achei foi ruim. um pouco curto, porque a gente já tá acostumado com a série mais
trabalhada, assim. Mas, poxa, eu sou fascinado. Mas ele tudo. Pô, BMW tudo é um baita imitava. carro. Pois é. O Martin, o pessoal queria um final feliz. Não tem final feliz em Game of Thrones. Ele matou o principal na primeira temporada. Pois é. Olha o spoiler aí, gente. Ele matou o cara mais legal da série, né? Na primeira temporada, aquele casamento vermelho. Meu Deus do céu, isso é muito Aí bom. o pessoal queria um final feliz da Daenerys com o Jon Snow lá se abraçando, beijando e tendo filho. Não ia ser assim, era óbvio que ela ia enlouquecer. Ela já era meio piradinha, né? Sim, todos os Ninguém Targaryens, percebeu, né? mas ela já era meio fora ali do eixo, né? Ela surtou. Ela viu a amiga dela lá morrendo, sendo degolada. Surtou. Quem não surta? Eu pegava aquele dragão e ia direto naquele castelo vermelho e ia queimar a Cersei. Eu não ia queimar a cidade, eu ia direto naquele castelo lá queimar a Cersei. Mas tá vendo por que a gente acaba indo bem em vendas? Porque a gente assiste Game of Thrones. Não, Game of Thrones, ele mostra pra gente que o quê? Nem tudo é do jeito que a gente quer. As Exatamente. coisas vão ser difíceis ali. Exatamente. Poxa, Melhor que série, legal. melhor série em tudo. A música, o figurino, onde eles filmaram, impressionante aquela série. E a Casa do Dragão também, né? Essa Sim, eu continuidade também tá. Ah, bom que a gente que é fã de Game of Thrones, a gente vai ter muitas coisas por anos, né? Sim. Porque vai ter várias vertentes, histórias que se passaram. Antes, Tem outra teoria também, a área ela tá indo para algum lugar X que pode dar É. continuidade, a gente não sabe o que isso pode acontecer. Sim. Nossa, mas que legal, tô muito Sim. feliz por saber que você gosta De de Game vez of em quando eu vou Thrones. lá na HBO e começo a assistir tudo de novo. Que legal. Agora, o The Walking Dead também é muito interessante, porque o pessoal pensa, é mais uma série, um filme de zumbi. Mas o zumbi ali é só cenário. É você analisar o que o ser humano é capaz de fazer quando ele está em situação de perigo. As coisas ali que aconteceram, né? Eu tenho o taco do Negan. Muito legal. Eu tenho o taco do Negan. Comprei o taco do Negan, com arame farpado mesmo. Nossa, Meu Deus, é muito fã, é muito ela já fã. tá preparada para uma situação apocalíptica, né? Você acredita que eu já pensei nisso? Olha aí. Tipo assim, se eu tiver um ataque zumbi aqui, por onde que o zumbi vai entrar? Bom, eu tenho uma porta de garagem que é acionada, né, por comando. Então, eles não vão entrar. Mas se eles pularem ali no vizinho, ele pode subir aqui, né? Ele sobe escadinha, eles podem subir aqui na minha janela. Você começa a pensar as coisas assim. O que pode acontecer com um ataque zumbi? Eu vou ficar sem comida, né? Porque eu tô toda fechada aqui em casa, né? O taco já tá garantido. Nossa, mas vira muito engraçado, porque também é outro pensamento que eu já tive, assim, várias vezes, tomando banho ali, reflexivo, para pensar, se tivesse um ataque zumbi, que seja igual ao The Walking Dead, não pode ser igual ao Guerra Mundial Z, senão eu já morri. Não, pelo amor de Deus. Aquilo... Né? Se for igual a Guerra Mundial Z, gente, esquece, a gente não tem chance. Aí eu ficava pensando, poxa, eu moro aqui, no último andar eu poderia ter terra, plantar coisa, eu fico viajando em cima disso, assim. também. Será que isso vai acontecer um dia? Espero que não, né? Mas que não seja igual a Olha, Guerra Mundial Z, senão acabou. Eu também pensei há uns anos atrás, quando eu assisti lá o Robocop, que seria impossível, né? Hoje em dia. Você lembra daquele filme? É um filme muito antigo, tem um livro, Admirável Mundo Novo. Você já ouviu falar nesse filme? Esse não conheço. É antigo, lá dos anos 70, 80, que falava de clonagem. De uma sociedade que tinha a sociedade primitiva, que somos nós aqui, como nós vivemos, transando, reproduzindo, as mulheres tendo filho, eram vistos como os primitivos, e uma sociedade evoluída, onde as mulheres não procriavam mais, e eram tudo inseminação artificial. Olha Elas isso. não geravam mais, era tudo em laboratório, então tinha os gamas, os betas e os alfas. Alfa era uma classe superior, gama intermediário, e os betas eram trabalhadores, eram mais baixinhos, troncundidos, que você via para trabalhar. E os alfas eram loiros, de olhos azuis, bonitões, bonitas, entendeu? E não está acontecendo isso também, essa questão de inseminação? Olha, nos anos 60, 70, o cara ia fazer um filme desse, ele escreveu, acho que nos anos 50. Como o cara era visionário. Nossa, Ele eu fiquei com vontade de descreveu. assistir já. Eu vou assistir. Qual que é o um nome livro, novamente? Admirável Mundo Mundo Novo. Novo. Gente, tá na tela. Uma minissérie que passou na Globo. Era um filme muito longo que transformaram em uma minissérie que passou na Globo. Mais ou menos 70, 80. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei assim. Aí eu comprei o livro. Admirável Mundo Novo. Muito bom, Miriam. legal, baita Muito dica. legal conhecer esse outro lado, É. né? Aí você vê, depois teve ali Exterminador do Futuro. Aí você já fica assim com a pulga atrás da orelha, pensar, opa, A TNA e essas IAs agora. aí? Agora Você já tem viu? o robô da Tesla, Você né? viu o robô da Tesla? Autônomo. Você viu o robô da Tesla cortando o cabelo lá do Elon Musk?
Esse daí eu não vi. Eu também não cheguei a ver isso ainda, não. Agora, Nossa, que legal. isso que eu ouvi falar, né? Antes era só uma coleta de dados digital. Agora, com esses robôs que estão começando a andar por aí, eles estão coletando dado físico, que era o que faltava, né? Porque a gente até então, as máquinas não tinham muito dados físicos, a não ser esses maquinários industriais com sensores, etc. Agora, e com os humanoides, né? E com esses robôs que estão começando a surgir, que vão começar a Nossa, coletar esses juntando dados computador e aprender quântico e e evoluir. tudo mais, tá maluco. Então, Espero que não chegue aí você- igual Exterminador do Futuro. É. Eu quero só coisa do bem. mas quando eu vi o Elon Musk mostrando ali os robôs, eles entrando assim, enfileiradinho, a primeira coisa que eu pensei eles vão usar essa coisa aí no exército. Eles vão usar esse negócio Já no tem, né? exército. Já Eu tem, acho mas que- são quadrúpedes. Eles não são monoides tem ainda. tipo Tem os uns cachorros cachorrinhos. já. Os cachorros. Tem. E tem, mas eles vão usar soldados, porque aí não tem emoção, se morrer, não, entendeu? E eles vão usar também, talvez, para a polícia militar. Para a polícia. Para a polícia, eu acho que nem o Robocop, né? Para a polícia, eu acho interessante até. Agora, acho que não sei se é Metal Gear Solid. Jogo? Agora não lembro, que é um jogo que fala exatamente sobre isso, que a guerra do futuro vão ser os nanorobôs que vão ser injetados nos soldados, que vão controlar todos os sentimentos e hormônios deles. Isso, ou seja, é loucura, né? Nós sendo É meio controlados que por quase que um robô. humano robô, né? $30 mil. Eu vi o Elon Musk postando, né? Porque eu sigo ele no Twitter. $30 mil, um robozinho. Quanto dá $30 mil? Vai dar uns 180 180 mil. Uhum. Tá, mas daqui a pouco esse preço cai. Daqui a pouco vai estar aqui R$30 mil, aí vai estar todo mundo usando isso aí. Pra fazer, eu quero um para fazer limpeza lá em casa, pegar a área, sair para passear com a área, dirigir meu carro. A área é seu cachorro? É. É a área da área Stark É. mesmo? Muito bom. É porque ele é muito baixinho, bom. embocadinha. Ou seja, qual é o nome do seu cachorro? Ele fala ninguém. Só quem assistiu tem essa referência. É a área Stark. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que sim, que vai ser. Olha, outra coisa, para clínicas, para cuidar de idoso, para cuidar de. Não é interessante um robô? Colocar para cuidar de idoso robô? Em algumas funções, eu acho que funciona Algumas bem. funções acho que são realmente. Podem ser. De realmente muita ajuda, pode mudar o mercado, né? Mudar a forma como a gente faz as coisas hoje. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Você já recebeu uma ligação de um BDRIA? Eu já. Eu ainda não. Não é impressionante? Então, já teve dois tipos. Já tive um que foi bom, que assim, eu caí nos primeiros segundos ali, fiquei uns 20 segundos até descobrir que não era. E teve um que já foi muito ruim, que logo de cara, os ruins geralmente são de companhia de telefone, Sim. que tem alô, aí se você não falar nada, fica mudo. Aí se você falar, ele começa depois a falar, mas fica muito robotizado. E teve de uma outra empresa que eu não vou lembrar qual era, que assim, a entonação da voz não parecia robô. E aí eu fiquei uns 30 segundos até onde eu falei, poxa, não é ninguém do outro lado. Mas tá cada vez mais parecido com o humano. Eu fiz um teste com uma empresa. Eu vi eles postando no LinkedIn, eu fiz um comentário, eles entraram em contato comigo para ver se eu queria testar. Eu falei assim, quero. Aí a primeira IA que ligou, eu falei assim, me liga depois, não posso te atender agora, me liga depois. E ele imediatamente desligou o telefone. Obrigado, desligou. Aí eu conversei com o rapaz, né? Falei assim, não lidou bem com a objeção, né? Eu vou te mandar outra ligação. Pode ser? Pode ser. Essa ligação, essa IA, claro que estava vendendo a IA. Era uma IA vendendo ela, né? Vendendo o serviço de IA para prospecção, de BDR. Eu entrei com várias objeções. Ela contornou todas. E eu não tive outra saída, a não ser agendar a reunião. Olha só. Porque chegou um momento que eu não tinha mais o que falar. Então, eu falei assim, tá. Quando você tem agenda? Eu tenho dia... Entendeu? Mas foi uma abordagem sem qualificar. Foi uma abordagem tipo, eu sou uma IA, né? Eu queria falar com você sobre isso, isso, isso. Queria agendar uma reunião para fazer uma demonstração. Então, eu entrei com 3 objeções, contornou todas, explicou o que era, como fazia, e eu agendei. Mas foi assim, eu falei para ele, para um produto que é novo, funciona. Mas para um produto, por exemplo, um CRM, um sistema de gestão, um software qualquer, que já está no mercado há muito tempo, que os decisores já ouvem a ligação sempre,
Não funciona. Aí eu perguntei, é possível você criar uma que use metodologias, por exemplo, Spincelli, GPC-TBA, BANT, para fazer perguntas de qualificação e já se antecipar para possíveis respostas? Ele falou que sim. Falta eu testar essa, né? É que assim, a gente tem uma visão que a IA, ela entra como um apoio ao vendedor, não como um substituto ao vendedor. Diz que não, substituto. Porque até nossa conversa, a gente falou muito sobre entender o ser humano do outro lado, e pessoas se relacionam com pessoas. Claro, eu não sei se daqui 50 anos, 100 anos, a IA ela vai estar tão avançada ao ponto de realmente a gente não saber se a gente está falando com um humano ou com um robô. Mas até então, a IA hoje, a gente acredita muito que ela nos dá apoio para uma melhor produtividade, para um melhor resultado. E isso é algo que a gente acredita muito, assim, e entende que o vendedor que souber utilizar, né? Eu digo vendedor, área de vendas como um todo, souber usar a IA ao seu favor, a sua performance vai melhorar e melhorar muito, né? Eu acredito nisso, eu acredito se for uma prospecção muito transacional, ele inclusive falou isso para mim, que essa IA dele não substitui um BDR, porque o BDR ele faz outras funções. Ele é a porta de entrada, como você falou, da empresa, ele gera receita, a primeira pessoa que está entrando em contato com aquela pessoa, aquele decisor, e ele faz outras funções. Por exemplo, um BDR sênior, ele não fica só ligando. Né? Ele cria processo, gestão, ele analisa processo, ele sabe fazer uma copy, ele sabe fazer uma abordagem no LinkedIn, pelo WhatsApp. Então, são vários skills, um sênior. Então, não substitui realmente. Agora, você falou certo, tem IAs, eu estava até num grupo ontem, fiquei até 10 horas da noite, num grupo só sobre IAs, no WhatsApp, e eu marquei porque o cara mostra uma automação que é sensacional, que usa os vários canais, WhatsApp, manda mensagem pelo WhatsApp, e-mail. Aí sim, essa eu quero testar, porque é automação, acho legal. Mas a automação hoje ela tem que ser muito personalizada. E outra questão com relação a IAs, BDR IAs, que tem muito SDR e BDR preocupado, vai tirar meu cargo, meu emprego. A gente precisa entender, como você falou, o outro lado. Se a pessoa do outro lado vai achar interessante ela ser abordada numa prospecção por uma IA. Porque a gente está falando de contato humano, né? Sim. Por que ninguém fala que uma IA vai substituir um executivo de vendas, um vendedor? Você já viu no LinkedIn alguém falando isso? Toda hora no LinkedIn tem alguém postando que acabou o SDR, acabou BDR, acabou o cargo, vamos demitir todo mundo, colocar IA para substituir. Alguém fala assim, vamos substituir os executivos de vendas, o vendedor técnico? Isso não fala. Por quê? Porque ele tem muito contato humano, muito relacionamento. E eles acham que o BDR não tem relacionamento, que é uma coisa mais operacional, mais rápida, né? Nem sempre, né? Depende do segmento também. Modelos e modelos, né? O meu receio é... Assim, a gente praticamente já perdeu ou perdeu, né? É um canal de comunicação que é muito difícil, que é o telefone. Como eu estava falando para você, né? Eu recebo uma chamada de um número desconhecido, eu mando uma resposta automática aqui que manda um SMS para a pessoa que me envia uma mensagem, ou seja, me envia um WhatsApp. Né? E aí, quando a outra pessoa recebe, de fato, uma outra pessoa, a pessoa manda para mim e eu converso pelo WhatsApp. E o que aconteceu? A minha percepção é que essas empresas de telecomunicações, elas meio que banalizaram o seu próprio meio. Elas banalizaram o seu próprio meio, ou de cobrança também, pelo tanto de ligação automatizada que criaram, né? Vai disparando uma atrás da outra. E aí, o meu receio com esse surgimento de BDRs AI, de spam, é basicamente uma forma de spam inteligente, né? Através desse meio, o quanto que isso vai banalizar ainda mais. Até a gente tá, inclusive, estamos para lançar um novo produto aí no mercado, já dando um spoiler, que é, de fato, uma assistente virtual 24/7 do executivo de vendas, do gerente de contas, porque a gente acredita nisso. A gente acredita que a venda consultiva, a venda técnica, é uma venda de relacionamento. É uma venda de construção de confiança, de fidelização, de ter aquele cliente contigo durante muito tempo para gerar muito valor. Então, mas sempre foi, né? Sempre venda é muito relacionamento. A gente não quer substituir. A gente acha que esse tipo de venda realmente nunca vai ser substituída.
né? Nunca vai ter... Ou seja, uma pessoa sempre vai precisar de uma outra pessoa para ter essa construção de uma confiança, né? Eu não sei, hoje, por mais entusiasta que eu seja em relação à tecnologia e IA, eu dificilmente ia confiar plenamente interagindo somente com uma IA, por melhor que seja aquela IA, né? Você precisa ter aquela conexão pessoal com a pessoa do outro lado. Então, algumas partes do processo comercial, elas podem de fato ser automatizadas, elas podem ser enriquecidas, elas podem ter essa hiperpersonalização em escala, mas dificilmente o relacionamento humano vai ser substituído, né? Então, quanto mais a pessoa ela se comportar de fato e amplificar os seus poderes humanos, as suas habilidades humanas, melhor. E ela fugir de ser um robô, de seguir um script, porque o script vai ser automatizado e vai ser substituído. Então, as pessoas elas têm que fugir disso para continuarem sendo relevantes, né? Eu acho que eu vejo muita gente no LinkedIn apostando 100% de certeza que esse tipo de IA, de tecnologia, vai substituir o pré-vendas. Eu acho que, com o tempo, vai ficar tão massificado que eles vão ter que retornar para o mais humanizado. Vocês lembram que, com a metodologia do Aaron Ross, o pessoal começou a usar muito e-mail massificado, muito e-mail genérico, era tudo muito, muito genérico mesmo. Então, disparava em massa e faziam ligações também sempre genéricas e massificadas. Então, foi lá, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, o pessoal começou a perceber que não estava mais dando certo. E não era a metodologia, era como estava aplicando a metodologia. O que voltou? O ABM, que é personalização, lá dos anos 70. Porque o pessoal pensa que a ABM é novo, não é novidade. Não é. É lá do marketing one-to-one de 70. Voltou por quê? Porque cansou. A taxa de conversão de e-mail caiu para caramba, né? Eu diria que, se não for o pior, é um dos piores. Ninguém presta mais atenção nos e-mails. Por quê? Porque ninguém aguenta mais a mesma mensagem. Então, tudo que é massificado, gente, tende a cair. Então, se colocar IA para substituir o pré-vendas, empresas que utilizam pré-vendas, para ganhar em volume, a gente está falando de volume. Os caras queriam ganhar volume com os e-mails massificados, com os disparos. Se querem substituir um BDR para ganhar em volume, porque a IA vai ficar ligando, né, fazendo 500 por dia, a tendência também é massificar, os decisores ficarem de saco cheio e cair também as taxas de conversão. Então, vai ter um up e vai ter uma queda aí. E eu dou essa queda aí, no máximo em 3 anos, vai cansar. O mercado vai cansar. E a gente vê muito decisor de empresa querendo replicar essa mesma abordagem de prospecção massiva, fria, através do WhatsApp. O que vai acontecer? Vai queimar mais um novo canal. Ainda bem que o WhatsApp não deixa, né? Ainda bem que o WhatsApp ele bloqueia, ele não deixa fazer muito isso. Ele derruba o número. E, sinceramente, isso daí queima a marca. Queima a marca. Você não quer receber mais assim um disparo, um monte de... um disparo, ainda mais no WhatsApp, que é um canal muito pessoal, né? É um canal que você não espera, né? Então, ainda mais frio. Uma coisa é você ter tido alguma interação com aquela marca. Então, visitei a loja, ou então, sabe, você teve alguma interação, teve uma liberação, né? E aí sim a marca vai lá e entra em contato contigo, já personalizado, de acordo com algo que é algo que você tem interesse, ou que você tem uma predisposição, que você pode ter aquela necessidade. Isso é uma coisa, né? Houve uma liberação, houve um contato inicial. Agora, fazer totalmente fria... Dá para fazer fria, desde que você tenha uma referência, uma situação. Por exemplo, eu posso fazer uma fria, posso, por exemplo, conversar com você no LinkedIn, ou ligar para a Agendor, conversar com alguém, conversar com ele por telefone, ligar para a Agendor, conversar com o Gomes. Aí depois eu mando uma mensagem para você e falar: oi, Júlia, eu conversei com o Gomes sobre isso, isso e isso. Tá vendo? Eu estou criando uma referência. Tem uma referência. Tá? Então, é possível. Teve uma interação. Mas se começar a disparar mensagem também pelo WhatsApp, nossa... A taxa de conversão do WhatsApp, segundo o MeTime, né? Agora que eles lançaram no Engage, está em 32%. Quer dizer, 57%. Caiu, eu acho, porque... Aumentou. Mas, assim...
Eu já li em outros lugares que a taxa de resposta era de 80% Do WhatsApp? do WhatsApp. De leitura era Leitura? 80%. Pode ser. Mas olha, ele subiu porque o e-mail caiu. Então o pessoal viu que o e-mail não estava convertendo e começou a usar o WhatsApp. Principalmente quem prospecta varejo. O varejo é muito aberto, né? Eles usam muito o WhatsApp para tudo. Então o e-mail caiu, o pessoal começou a usar o WhatsApp, a taxa de conversão no WhatsApp aumentou, o telefone está em 57%, né, de conversão ainda. Talvez caia, né, com essa questão do celular, caiu mais um pouquinho. Mas se começar a disparar mensagem no WhatsApp, ninguém vai aguentar. Vai começar a bloquear. Que a meta está com duas ações, né? Uma, de transformar o telefone da gente em um PIN. Quer dizer, em vez de você divulgar o seu número, você vai divulgar @Júlio. Aí ninguém vai ter acesso ao seu número. E outra ação da meta é você criar um código. Então, só vai conseguir mandar mensagem para você, um PIN, né? Só vai conseguir mandar mensagem para você no seu WhatsApp quem tiver o seu código. Então, você quer que o Gomes, por exemplo, que elas todas mandem mensagem para você, você dispara, você libera o código para elas. Meu código para mensagem é tanto. Então, essa é uma ação que a Meta está implantando, né? Então, daqui a alguns anos vai ser isso. Então, toda essa taxa de conversão, esse frenesi para usar o WhatsApp, disparar para usar o WhatsApp, vai cair muito. Para você conversar com uma pessoa, mandar uma mensagem, você vai ter que ter O ideal é ser código para a dela. base, né? Se você está na sua base, sua rede de contato. Sim, exatamente, aí na é sua legal. base de contatos, é isso mesmo. Mas legal, gente. A gente passou um pouco aí do horário, porque o assunto foi muito bom. Acho que foi uma das melhores conversas que a gente teve. Ainda mais que a gente falou de Game of Thrones também no meio. Poxa, eu pensei que esse um dia chegar e chegou hoje, tá? Miriam, muito obrigado. Obrigada. Quiser deixar suas palavras finais aí. Nossa, adorei esse bate-papo. Como flui, né? De um assunto a gente pula para outro. Gerou até Games of Thrones, meu taco lá do Liga, né? Já sabemos como nos proteger no caso de um apocalipse zumbi. Se vocês prestarem atenção, né? Quando eu faço vídeos, etc., se vocês olharem atrás de mim, no móvel que tem o taco do Negan tá ali atrás, viu? Ele sempre aparece. Teve até um mentorado meu que falou assim, nossa, Miriam, o que tem atrás de você? É um taco? Aí eu fiz assim, do Negan. Tem o Negan, eu tenho o Batman, eu sou fissurado por esses vilões, né? O Freddy Krueger, então tá tudo ali na minha estante, os meus bonequinhos. Gente, adorei esse bate-papo, quero agradecer aí pelo convite do Júlio e do Gomes, e a gente se vê aí em outros encontros também. Muito bom, Miriam, obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.